Vieram procurando uma aula? Aqui está a aula. Mas não, nada dessas aulas chatas que você está acostumado a ver na escola. Porque aqui é um canal Matemática Descomplicada e a ideia é justamente descomplicar aquilo que você se perdeu em sala de aula. E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Matemática Descomplicada e vamos para mais um vídeo. Bom, como vocês podem ver, eu fiz o uso de um drone para conseguir algumas imagens para poder falar um pouco para vocês a respeito do assunto. E hoje eu vou falar de escala cartográfica. Se você tem um mapa, se você tem qualquer coisa que tem uma numeração no rodapé ali, não necessariamente isso se aplica somente para a escala cartográfica. Existem outros tipos de escala que esse conceito ele vai funcionar. Hoje eu vou falar da cartográfica porque eu aproveitei que eu consegui esse drone aí para fazer algumas imagens. A imagem lá não é grande coisa, mas foi o que eu consegui. Bom, como vocês podem ver, aqui é a visão. Eu peguei um lugar que tinha uma estrada relativamente grande para o campo de visão da câmera, para poder falar para vocês. Então, toda vez que eu estiver falando a respeito de escala cartográfica, duas coisas: o que significa escala e o que seria cartográfico, ou o que seria cartografia. Quando eu falo cartográfico, significa que eu estou falando de mapas. E quando eu falo de escala, significa que eu estou pegando coisas grandes, transformando em coisas pequenas. Então, eu posso... Olha eu ali embaixo, ó, aqui no carro. Então, eu posso pegar, por exemplo, esse vídeo aqui e fazer uma indicação. Imagina que eu vou pegar essa imagem e vou transformar ela em cartão postal. Pego esse vídeo e tiro algum screenshot, algum print de algum quadro, de algum frame do vídeo. E eu decido fazer um cartão postal e eu coloco na descrição do cartão postal o local que é e a escala que ele está sendo reproduzida naquele cartão postal. Então, se o cartão postal tiver, por exemplo, 10 por 15, que é o tamanho de uma foto, e eu decidir que eu quero retratar 5 quilômetros de imagem nesse 10 por 15, que é mais ou menos, se eu não me engano, dá acho que 3, dá um pouco mais de 3 quilômetros, não, dá mais, dá quase 5, se eu não me engano, quilômetros essa extensão aí dessa avenida. Porém, na câmera não dá para ver tudo isso. Mas é isso daí então, pessoal. Eu vou falar um pouquinho a respeito disso agora e vou mostrar algumas coisas da maneira como vocês estão acostumados a ver, inclusive no material didático que vocês têm na escola. A escala cartográfica ela pode ser feita de maneira numérica, então está aqui a marcação, e vocês podem fazer de maneira gráfica. A maneira gráfica é uma maneira também bem utilizada, mas que gera muita desconfiança do aluno, porque ele fica bem perdido com o que está acontecendo. Então vamos por partes. A escala numérica. Quando está escrito aqui em formato de número, é igual eu estou falando aqui embaixo. É 1 centímetro no mapa, valendo 500 mil centímetros na vida real. Se eu estiver pensando com centímetros, eu posso usar uma escala diferente. Eu posso colocar que a escala ela é 1 por 10 quilômetros. Então está querendo dizer que cada 1 centímetro no mapa representa 10 quilômetros na vida real. Na escala gráfica é a mesma coisa. A diferença é que, ao invés de aparecer como número, igual está aparecendo na numérica aqui, ela mostra esse desenho. Então, esse desenho aqui, ele representa exatamente isso. Então, se você pegar a sua régua e medir, você vai ver que, por exemplo, do 0 até o 5, ele vai marcar que tem 1 centímetro na sua régua. Então, você sabe que para cada 1 centímetro na régua, representa 5 quilômetros. Aqui está faltando a unidade de medida, mas no 10 está marcando. E então você sabe que para cada 1 centímetro da régua, ele vale 5 quilômetros. Mas basicamente é isso. Se você não entendeu, vamos então para essas imagens que eu tirei. Essa aqui em especial são duas observações.
Uma que eu vou fazer uma aula só falando do pi, e eu vou usar essa imagem aqui para explicar para vocês. E eu vou fazer uma outra, eu vou usar esse material também para fazer esse vídeo aqui. Então imagina que eu tenha essa rotatória, eu não consiga mensurar, eu não consiga medir o quanto ela vale, mas eu tenho essa imagem. Então vamos imaginar que eu sei que a largura dessa rua aqui, onde eu estava com o carro parado, essa largura fosse de, sei lá, 10 metros. E eu posso dizer então que para cada 1 centímetro da régua, imaginando que aqui tenha 1 centímetro, se eu tivesse colocando a régua, eu teria 10 metros. E eu venho com a régua aqui, estico ela, procuro o centro, estico de borda a borda e vejo quantos centímetros tem. Então teria, vamos supor, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então eu sei que ao todo aqui nós temos 70 metros de rotatória. Ó. 10, 10, 10, 10, 10. Isso aqui é do centro, tá? 10 e 10. Então 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 metros seria o tamanho total aí da rotatória. Imaginando que eu estivesse olhando somente o centro. Eu não estou falando de pi, eu não estou falando de absolutamente nada. Estou fazendo só uma medição qualquer aqui. Vamos então para essa imagem. A rotatória está nessa parte de baixo aqui, que eu estou rabiscando. E agora eu estou olhando essa parte aqui da rodovia em questão. Se eu estivesse falando, por exemplo, que são 10 metros no mapa, eu teria uma distância de quanto aqui então? Então, vamos imaginar que fosse 1 centímetro mais ou menos aqui. Então eu sei que aqui tem 10. Eu faria várias marcações, ó, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, e eu teria uma estimativa. Só lembrando que, para eu fazer esse tipo de marcação, eu não posso ficar com a câmera parada aqui. Eu teria que fazer uma imagem de cima para baixo, porque 1 centímetro aqui não representa a mesma coisa que 1 centímetro aqui. Olha só. Isso aqui, ó, é um viaduto. É um viaduto. Olha o tamanho do viaduto aqui em relação a esse pedaço. Então não dá para falar, eu teria que fazer uma imagem de cima. Mas eu coloquei aqui só para mostrar como uma dúvida aí para vocês. Essa outra imagem. Embora ela seja uma imagem por cima, mas não tão por cima, eu ainda consigo fazer a marcação de quanto tem aqui. Imaginando que eu faça, por exemplo, sei lá, daqui entre essas duas marcações aqui que eu estou fazendo. Porque aqui não tem muita distorção da imagem. E daí eu fale que eu tenho, por exemplo, a cada 1 centímetro aqui, sei lá, 20 metros. E daí eu venho marcando 20, 20. Então, vamos imaginar que eu tivesse, sei lá, 70 metros aqui. 20, 40, 60, com esse pedacinho que seria metade dos 20, 70 metros. Aqui também daria para fazer, lembrando que chegando aqui na frente, 1 centímetro não representa a mesma coisa que 1 centímetro daqui, mas só deixando vocês cientes que dá para fazer esse tipo de marcação. Pessoal, eu vou fazer uns rabiscos aqui, rapidamente, e vocês podem acompanhar comigo então, melhor isso. Vamos imaginar que eu tenho um mapa aqui, vou tentar fazer um rabisco mais ou menos, do mapa do estado de São Paulo. Tá, mais ou menos isso daqui. Eu moro numa cidade bem aqui no centro. E vamos imaginar que a cidade de São Paulo ela esteja aqui. Então, SP e a cidade onde eu moro. E aí eu tenho essa marcação aqui. E eu tenho aqui embaixo, na escala, que a cada 1 centímetro ele equivale a 100 quilômetros. Aí eu venho com a régua, marco aqui
1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros e um pedacinho. Se é 1 para 100, se aqui der, por exemplo, sei lá, 4 milímetros. 4 milímetros, ele representa 0,4 centímetros. Lembrando que 1 centímetro corresponde a 10 milímetros. Então, se eu tenho 4 milímetros, é a mesma coisa que 0,4. Porque a hora que aqui virar 9, passar mais 1 e ir para o 10, vira 1,0. Então, 1,0 centímetros representa 10 milímetros. Então, continuando aqui, se eu tivesse 100 quilômetros, né, porque é 1 centímetro, mais 100 quilômetros, 1 centímetro, 1 centímetro, 100 quilômetros. Então, eu tenho 100, 200, 300 e 40 quilômetros. Aproximadamente, tá, pessoal? Onde eu moro, a distância é um pouco maior. Mas é isso daí. O mapa ele pode ter vários tipos de indicação. Por exemplo, ele pode... Cadê? Ele pode ter vários tipos de indicação como escala. Ele pode ter 1 para 1 num valor em centímetro. Ele pode ter milímetros, dependendo do tamanho do mapa. A maneira como ele vai ser representado, ela não tem nada muito fixo, embora tenha alguns padrões estabelecidos aí mundialmente. Então, eu posso ter com esse 1 representando centímetro, ele pode ser representado por milímetro. Se eu tiver um mapa muito grande de uma coisa muito pequena, eu posso falar que para cada 1 milímetro ele possa representar alguns metros. Agora, se eu tiver um mapa muito pequeno, mas representando uma coisa muito grande, que agora é totalmente o contrário, eu posso falar que a cada 1 centímetro ele representa vários quilômetros. Por que quilômetros? Porque se eu estiver colocando esse 1 centímetro para vários centímetros, lembrando que 1 quilômetro representa 1000 metros. Então, 1 quilômetro representa 1000 metros, e 1000 metros, se você for colocar em centímetro, aí piorou, porque 1 metro representa 100 centímetros. Então, imagina, se eu tivesse 10 metros, eu teria 1000 centímetros. Se eu tivesse 100 metros, eu teria 10.000, e aqui eu teria 100.000 centímetros. É besteira fazer desse jeito. Você perde muito tempo. Então, o que eles fazem? Eles usam esse tipo de convenção aqui. Desenhando esses dois exemplos aqui. Eu posso ter um mapa da planta de uma casa. É um mapa no tamanho de uma folha A4, que é o sulfite, que vocês conhecem. E daí eu falo que para cada 1 milímetro representa, sei lá, 1 metro na planta. Eu posso ter um outro mapa também no mesmo tamanho A4, falando que mapa mundi, e falando que para cada 1 centímetro ele representa 1000 quilômetros. Basicamente é isso, pessoal. Escala cartográfica é isso. Existem outros tipos de escala que, se esse vídeo aqui tiver bastante repercussão, bastante comentário, eu posso fazer outros vídeos falando a respeito de escala. Se você tiver com dificuldade para entender essas conversões aqui, de 1 para 10, para 100, para 1000, essas coisas, se eu não me engano, eu já tenho vídeo no canal, dá uma olhada aí. Mas eu vou dar uma revirada depois. Caso não tenha, eu vou fazer então um vídeo falando a respeito dos números decimais, que nada mais são do que a conversão
de um inteiro para números menores do que 1, que são números depois da vírgula, ou para números maiores do que 1, e quanto eles representam, se você estiver andando para a direita ou para a esquerda. Pessoal, mais uma vez, obrigado pela atenção. Se você chegou até aqui, espero que tenha resolvido, tirado suas dúvidas, e compartilhe nas redes sociais, grupos de amigos, porque se foi útil para você, pode ser que seja útil para mais pessoas. Se você achar que tem necessidade, deixa nos comentários aí, que eu posso fazer um listão de exercício e resolver os exercícios só a respeito desse assunto. E agora eu deixo vocês com os erros de gravação. Muito obrigado e até as próximas videoaulas. Fui! E aí pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Jorge Vicente, sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje eu vou falar a respeito de... Nossa, deu branco agora. Hoje eu vou falar de escala cartográfica. Aí você pergunta, escala cartográfica? Oba, bom dia! Bom dia pessoal! Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Matemática Descomplicada. Hoje eu vou falar a respeito de escalas cartográficas e eu vou dar um belo exemplo para vocês a respeito. Bora pro vídeo? E aí pessoal, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Matemática Descomplicada e hoje eu vou falar a respeito de coordenadas cartográficas.